Oi, boa tarde. Hoje eu quero compartilhar com vocês 1 Coríntios, no capítulo 2, o versículo 9, que diz assim: Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O título desse capítulo fala que é a sabedoria de Deus. E o que é mais engraçado, eu quero compartilhar com você nesta hora, é que o caráter de Deus, ele não muda de acordo com as nossas circunstâncias. O caráter de Deus, a vontade de Deus, ela não muda de acordo com o que você tem vivido, independente da situação, seja ela boa ou seja ela ruim. O Senhor, ele já derramou sobre as nossas vidas sonhos, palavras, profecias, revelações. E Deus, ele tem preparado para nós coisas que nós ainda não acessamos, coisas que nós ainda não conseguimos entender. É isso que esse versículo aqui ele está falando, que nem olhos viram. E por que nem olhos viram? Não é porque Deus é ruim, nem ouvidos ouviram. Deus, ele não tem prazer em não se revelar a nós. Muito pelo contrário, o desejo dele é que nós estejamos com o coração aberto para ouvir a voz do Senhor a todo momento. Ele está disposto a falar conosco, a se revelar a nós a todo momento. Mas nós acabamos nos deixando levar pela situação, pelas circunstâncias, pela correria do dia e nos esquecemos de dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Eu quero te dizer que o Espírito Santo, ele quer se revelar a nós, mas a palavra diz que quando formos ouvir a voz do Senhor, nós temos que fazer o quê? Fechar a porta do nosso quarto. Isso quer dizer que o Senhor, ele está preparado, ele está disposto a nos revelar, mas os nossos olhos naturais não conseguem enxergar as coisas espirituais, porque o que Deus tem para nós são coisas espirituais. Não basta nós termos palavras, nós temos revelações e profecias e nós termos sonhos e visões se nós não estivermos pautados debaixo da vontade do Espírito Santo. Deus, ele tem pra gente muito além do que nós podemos sentir. E sentir, não é uma coisa assim, fui no culto hoje e não senti a presença de Deus. Fui no culto hoje e não consegui sentir aquele arrepio. Não é sobre isso. É sobre sentir a presença do Espírito Santo em todos os momentos. Deus, ele tem algo preparado para nós, além do que nós podemos sentir. Deus, ele está em todos os lugares, seja você dentro do templo, na sua casa, no seu trabalho, ele está em todos os lugares. O que falta é a nossa sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que quando nós oramos em espírito, ela é infrutífera para nossa mente. Quando nós oramos em espírito, essa oração ela é infrutífera. Nossa mente às vezes não entende, mas ela edifica o nosso espírito. Então, quando nós oramos em espírito, é o nosso espírito que está sendo edificado. E é sobre isso. O Espírito Santo ele tem gemidos inexprimíveis sobre as nossas vidas, E são coisas sobrenaturais, não é uma coisa natural. Não é uma coisa que se eu chegar e contar para um colega que não tem essa intimidade, que não conhece a presença do Espírito Santo, ela não vai entender, porque é uma coisa sobrenatural, é uma coisa inexplicável, é uma coisa espiritual. E eu quero te dizer, quero lembrar também aqui sobre a história de Nicodemos. Ele era mestre da lei e a palavra diz que ele vai se encontrar com Jesus na madrugada porque ele não queria ser visto, E ele pergunta para Jesus: o que eu posso fazer para ter acesso ao rei? E Jesus fala para ele: nasça de novo. E ele fala: mas como eu, já sendo velho, posso voltar ao ventre da minha mãe? É exatamente sobre isso. O homem natural discerne coisas naturais, mas o homem espiritual ele discerne coisas espirituais. Deus já depositou palavras sobre nós. Nós temos que buscar entender a vontade do Espírito Santo, voltar à inocência do primeiro amor e ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Quem sabe o que carrega, não tem medo, não se abala, não se detém diante das situações. Eu quero te dizer, te declarar nesta tarde, nesta hora, Eu não sei a hora que você vai ouvir este devocional, mas as coisas espirituais serão reveladas a nós a partir do momento que nós fecharmos a porta do nosso quarto, que nós fecharmos os nossos olhos e pedirmos para Deus discernimento espiritual. Fique com essa palavra, tenha uma semana abençoada, um fim de semana cheio da presença do Espírito Santo.